Olá, meu nome é Thalia Stilichin, eu sou estudante do curso de Engenharia Florestal, no CAVIUDESC, e atualmente bolsista de CNPq na modalidade do PIBIC, orientada pelo professor Márcio Carlos Navrosky, e compõe o grupo de trabalhos do Laboratório de Propagação e Melhoramento de Espécies Florestais. Eu vou apresentar meu experimento titulado como fertilizante e regulador de crescimento no enraizamento de mini estacas de Sequoia sempervirens. Falando inicialmente sobre a espécie, a Sequoia sempervirens ela pertence à família da Cupressaceae, nativa da metade noroeste dos Estados Unidos e vem despertando interesse no setor florestal como uma espécie alternativa devido às características da madeira e ao seu potencial de uso. O método de propagação via seminal ele é dificultado nessa espécie devido à baixa germinação que ela apresenta e também ao longo período que é necessário para que a planta comece a produzir sementes. E por isso que é tão importante, tão válido, potencializar a propagação vegetativa, que é nesse sentido que se caminha o experimento em questão, e também onde se justifica a tentativa de selecionar um material produtivo com boas características silviculturais. O objetivo, como eu já sinalizei, foi avaliar a influência de fertilizante e regulador de crescimento no enraizamento de mini estacas de sequoia provenientes de 3 diferentes clones. Falando da metodologia, a gente utilizou o DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, em esquema bifatorial 3x6, onde o fator A gente tinha os clones A200, A116 e A126, e no fator B tínhamos o controle, ele era constituído por dosagens de fertilizante organomineral, o Beiforte, e ácido indalbutírico. Sendo que essas dosagens do Beiforte a gente tinha de 50 ml e 100 ml por litro e a mesma dosagem em outros tratamentos, só que contendo reaplicação, e o ácido indalbutírico na dosagem de 1.500 mg por litro. Essas mini estacas elas foram confeccionadas com material oriundo de mini jardim clonal, proveniente do nosso próprio viveiro florestal, tinham aproximadamente 8 centímetros de comprimento e a base ela foi cortada em bisel e mantida 2 folhas, reduzindo a uma área de 50%. Os tratamentos que continham a concentração do ácido indalbutírico, essas mini estacas elas foram imersas durante 10 segundos em solução hidroalcoólica, enquanto que os que tinham a concentração de Beiforte também foram mantidas durante 10 segundos, só que em solução dissolvida em água. Posteriormente, elas foram estaqueadas em tubetes de polipropileno de 180 cm cúbico, contendo substrato comercial sem adição de nenhuma adubação de base. Elas foram mantidas em estufim, que é um ambiente propício para o enraizamento, numa temperatura entre 20 e 30 graus, umidade superior a 80% e sistema de irrigação por microaspersão. Aqueles tratamentos que estavam previstos a reaplicação, foi adicionada a mesma quantidade de concentração do tratamento, 50 e 100 ml, em cada tubete a cada 15 dias, totalizando então as 2 reaplicações. Após 90 dias, foi feita a avaliação dos resultados, seguindo os parâmetros de sobrevivência, formação de raízes e formação de calos a nível percentual e o número de raízes por mini estaca. Esses dados foram submetidos para a análise de variância nova e, quando significativo, realizou-se o teste de médias de Scott-Knott a nível de 5% de probabilidade de erro. Aqui eu trago a minha tabela dos resultados, onde é possível observar que para nenhuma das variáveis houve interação entre os fatores. No entanto, para enraizamento e número de raízes, houve diferença para os fatores em estudo de forma isolada, ou seja, tanto o regulador de crescimento quanto os clones. Aqui eu sinalizei a sobrevivência, a variável de sobrevivência das mini estacas. Ela não apresentou diferença entre os tratamentos, mas ela manteve uma média geral de 97%. Essa média elevada de sobrevivência, ela nos demonstra o nosso eficiente controle das condições de manutenção das mini estacas durante o período de enraizamento, E também demonstra um bom desempenho que a espécie em si apresenta para a mini estaquia. Aqui, falando sobre a formação calogênica, que ficou na média de 93%, é importante falar que em algumas espécies essa formação de calo ela é prejudicial no enraizamento. No entanto, para a sequoia, parece que existe uma precedência de calos ao enraizamento e muitas vezes a gente percebe que existe a formação de raízes nos próprios calos, Continuando, para enraizamento, houve diferença entre os tratamentos de regulador de crescimento e os clones. A gente pode observar aqui que o melhor foi o Beiforte, na dosagem de 50 ml por litro, contendo reaplicação, seguido do Beiforte a 100
na dosagem de 100 ml por litro, contendo reaplicação também. O Beyforte, nessa dosagem, ele apresentou 16% a mais de estacas enraizadas em relação ao controle e 26% em relação ao ácido indolbutírico. Esse dado aqui do ácido indolbutírico é bem interessante, porque a gente pode observar que ele não apresentou diferença em relação ao controle, ou seja, ele demonstrou não ser necessário, sendo que o ácido indolbutírico é o regulador que é geralmente utilizado no enraizamento de mini estacas, né? Continuando aqui para clones, a gente pode observar que o clone A116 foi o que apresentou a maior média, aqui, 34% superior em relação ao clone A116 e 68% superior em relação ao clone A200. Esse comportamento também foi verificado para o número de raízes, em que o clone A116 apresentou quase 5 vezes mais raízes em relação ao clone de pior desempenho, que foi o clone A200. Sobre as considerações finais, recomenda-se então o uso de Beyforte, né, na dosagem de 50 ml por litro contendo reaplicação, pois o mesmo melhora o enraizamento das mini estacas de sequoia. Entre os clones, a gente observa que existe uma grande diferença entre os materiais genéticos. No entanto, se indica sempre a realização de novos estudos para testar essa eficiência do uso do produto utilizado em questão, né? Os clones também eles são testados quanto ao crescimento e adaptação a campo, pois não devem, né, ser descartados somente pelo baixo enraizamento. E esses clones também serão submetidos à análise de nível de fósforo e análise nutricional em experimentos aí subsequentes. Seria isso. Eu queria agradecer ao Viveiro Florestal, ao Laboratório Lapromef e à Universidade em si e o CNPq por estar oportunizando esse experimento e ofertando a bolsa. Obrigada.